A minha entrada. Que Eu entrada? quero fazer minha entrada. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Fala galera do YouTube! Já começou o vídeo. Estou aqui de volta com Erineide Félix, depois de muitos pedidos. Já éramos para ter feito esse vídeo há muito tempo atrás, só que Erineide, a fama subiu a cabeça com o primeiro vídeo. E ela começou a fazer umas exigências, colocar uma dificuldade, pedir dinheiro e... Que é isso? Que mentira. Não, de forma Você pediu nenhuma. dinheiro. Não. Nós vamos discutir aqui em rede nacional, né? Ficou legal? Bora cuidar! Galera, é o seguinte, hoje eu tô trazendo pra vocês uma tag que chama Se Eu Fosse e Por Quê. Então a gente vai dizer se a gente fosse tal coisa e o porquê que a gente seria essa coisa. Preparada, Erineide? Preparado, só vou responder o que eu sei, viu? E prepare, que a gargalhada vai ser demais. Também Sobre aqui, mim. a gente fala o que era que a gente seria e o porquê. Tem que explicar. Aqui, ó, a flor da pele. Se eu fosse um mês eu seria janeiro, porque é um mês que é quando começa o ano, novos ideais, enfim, é novidade. Seria dezembro, porque é bem familiar, comemoração, final de ano, entrada e tudo essas coisas. Fala mais alto, tá? Se eu fosse um dia da semana, eu seria sexta-feira, porque eu acho que é um dia mais agitado, tá tudo acontecendo, tá? Tem movimento. Me representa, mesma coisa. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria... Eu acho que seria o inverno, porque eu gosto do frio. E tu? Outono e inverno. Ah, outono é o quê? Qual o quinto? O que é verão, né, mulher? Nossa, a pouco era verão, que seria quente. Se eu fosse um planeta, eu seria a Terra mesmo, porque tem muita água e eu gosto de água. Eu só vou gostar quente. Mas o Sol não é um planeta. Já fui. Então você seria Marte, que é mais perto do Sol. Por isso que eu gosto de ver antes, o que é que eu vou falar? Eu também tô vendo não, viu, gatinha? Mas tu já imaginasse eu? Já imaginava, aliás, eu? Tu não sabe não, é pessoal, É seu, não tem negócio de saber, isso não é história. Não é geografia, não é ciência, não é matemática, não é português, não é nada. Tá? Se eu fosse uma direção... Eu não sei, eu não seria nada. Quando me perguntam que eu também vou deixar assim em branco. Se tu fosse uma direção, tu era o quê? Não, já respondi. Isso. Deixar em branco. Tu tá perdida, né? Tô perdida. Se eu fosse um móvel, eu seria uma cama. Eu seria uma cama. É, porque na cama dá pra fazer tudo. Dormir, comer, namorar, assistir. Seria uma cama. Não sei o quê. Não sei o que eu seria. Passa. Não, você tem que dizer. Passa, vai. Seria o que se fosse um móvel? Um sofá, uma cama, uma mesa. Seria uma cadeira. Por quê? Vai, explica. Que é maga. Ave Maria. Se eu fosse um pecado, a gula. E luxúria de homem safada. De nada. Tô bem calma. Que ninguém sabe. Seria luxúria. Ih, é porque eu sou safada, é? É. Avareza, que é pirangueira. Isso. Vai passar pra... Vai. Tudo bom, vamos passar isso. Se eu fosse uma pedra, eu seria um diamante. Pra ir sendo lapidado. Se fosse uma pedra, seria o quê? Esmeralda. Olha, Sofia. Ai. Se eu fosse uma flor, eu seria... flor de lótus. E eu seria o quê? Ai, não vai sair. Eu sei o que seria. Negócio de flor.
rosa, girassol, margarida. Se eu fosse um clima... Frio. E tu? Sim. Calor gosta quente. Tá vendo que é uma safada, uma Tem pervertida. tudo ferver. Ai, adoro. Se eu fosse um prato, seria o quê? É comida? É, né? Ai, macarrão. Eu Se amo fosse um macarrão. prato, eu seria estrogonofe com arroz branco e batata palha Eu e amo purê. macarrão. Purê não. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria um violão. E tu? A bateria, que eu amo som de bateria. Eu pensei que tu ia dizer que gostava de apanhar. Ai, Se eu fosse um elemento, eu seria água. elemento, água. O quê? Fogo, água, ar, vento, terra. Aí eu seria o quê? O vento. Eu já ia dizer isso. Seria o vento, que é muito magro. Oh, meu Deus. Se eu fosse um animal. Se eu fosse um animal, eu seria um pássaro. É, não figura como animal, né? E tu? Uma cobra, ele teria uma cobra. Não, não, cobra também não, pelo amor de Deus. Eu amo. O quê? Urso. Daquele. Nem combina, mas foi o que saiu, gente. Na moral, aceitem, vai. Se eu fosse uma cor, eu gosto muito de preto e vermelho, mas se eu fosse uma cor, eu seria azul, que é a cor do céu. Eu, como eu também amo preto, mas se eu fosse uma cor, eu seria... E o verde, que é a cor da esperança e a cor do Palmeiras. Palmeirenses! Bota isso, Vici. Não gosto do Palmeiras. Se eu fosse um som, eu seria uma risada, sabe aquela gargalhada bem gostosa? Eu seria uma gargalhada. E tu? Também. Vou invejar de novo. Só pensei eu, né? Não, de jeito nenhum. Olha pra você, olha pra mim. Você é mais forte. Se eu fosse um sentimento, eu seria alegria. E tu? Carinho. Carinho. Carinho não é sentimento, carinho é um ato. Ah, amor. E é, Deus tá vendo. Se eu fosse um lugar, 1, 2, 3, 4, 5. seria uma praia deserta. Ó, suspense, aquele suspense, mas nada saiu. Um banheiro? Se eu pudesse ser um lugar que não vai sair nada. Faça essa. Se eu pudesse ser um lugar que minha cidade, Santa Cecília, que eu gosto. Aquele lugarzinho pacato, mas de bebê, finíssimo. Se eu fosse um sabor, eu não sei o que é. Eu não sei o que queria dizer aqui. Tipo, eu seria doce. Apesar de gostar mais de salgado. Eu seria doce porque eu sou um doce de pessoa. Se a Neide fosse um lugar, era azeda. Eu, ao invés dele, aí eu dizer, tô muito azeda. Salgada não, a festa. Tá bom. Se eu fosse uma palavra, felicidade. Aí pode ser carinho, naquela hora não pode ser. Pode. Nome de carinho. Se eu fosse um objeto, tudo bom? Acho que seria um celular. E tu? E eu uma TV, pelo menos que você tá me vendo 24 horas. Ou o som. Se eu fosse uma parte do corpo, eu seria os olhos. E eu a boca. Amo bocas. Não vou nem dizer nada. Nem diga. Calado. Só os fortes entendem. Se eu fosse um Bota isso, número, Vici. Eu amo. acho o número 5 bonito. Acho que seria o 5. Pela beleza, pelo significado certo, que eu não lembro agora. Mas eu não lembro exatamente o significado do número 7. É que eu não saberia explicar. Eu seria o número 16. É um número só. Ai, É. Ave Maria. Eu tinha que ser 2. Eu tinha 2 em mente para dizer. 1, que é o início de tudo.
Se eu fosse uma música, eu acho que eu não seria uma música só, porque eu gosto muito de música. Eu seria Somos Tão Jovens, de Legião Urbana. Ou... Como nossos pais, de Belchior, que eles me canta. Ou um rapaz latino-americano, de Belchior. Ou pra não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré. Muitas, viu? E eu só vou dizer uma. Qual? I'm downtown. The people que seguem a emissão. Não é essa, mas poderia ser também. Vai, malandra. Eita louca, tô brincando com Olha. Desce que sobe. Pois vai disputar muito isso. Vai, taca. E que relaxa que eu não gosto, hein, mas quando eu tô na bagaça, ninguém me segura. Na bagaça, ninguém me segura. Já sei qual música que seria. Qual? Dizem que sou louca. Eita, esbrega de Recife, vai. Banda Torpedo. Mentiras. Vai ser o refrão, gente. Isso aqui foi mais caixa. Obrigada. Então é isso, galerinha. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos planejando mais vídeos. Se essa celebridade aqui tiver tempo, condições, se ela descer do salto. Oi? Então é isso, curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, @Rosiel_Almeida. E siga Erineide Félix. Isso. No teu Instagram. Ai, Félix Erineide. Que mais? Fala alguma coisa do pessoal. Olha, gente, desde já quero pedir desculpas a todos vocês. Pela demora, como ele falou no vídeo, aconteceram alguns imprevistos, mas graças a Deus vai sair esse. Desde já quero agradecer muito a vocês pelo carinho, pelo apoio, tá? Um beijão pra Vocês, espero que façam como ele disse. Curtam, compartilhem, se inscrevam no Tá bom!